Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais uma resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês uma discussão a respeito da quinta parte da série televisiva e depois cinematográfica Decálogo, do mestre polonês Krzysztof Kieslowski. Nessa quinta parte, desse quinto mandamento, falaremos sobre não matarás. E quero dizer a vocês, antes de começar essa resenha, de forma propriamente dita, que eu já fiz 4 outras resenhas sobre as partes anteriores do Decálogo. Todas essas resenhas estão disponíveis na playlist aqui do meu canal do YouTube, Resenhas de Filmes com Vassoler, e aqui embaixo desse vídeo eu deixarei a descrição para todas e cada uma dessas resenhas. Tudo bem? Pessoal, não matarás. É permitido ao indivíduo matar? Não. Não é permitido. Mas e ao Estado? Eu quero dizer a vocês que boa parte dos países deste mundo, até meados do século XX, e alguns ainda o fazem, nomeadamente o país que se autoproclama uma democracia, mas que democracia na prática tem muito pouco para além da sua plutocracia, os Estados Unidos, tem punibilidade letal em termos do Estado, pena de morte. E na Polônia, de fins ali da década de 80, ainda havia a pena de morte. E aqui, Krzysztof Kieslowski faz com o Decálogo parte 5, Não Matarás, um grande libelo contra a pena de morte, no estilo de Victor Hugo, no último dia de um condenado à morte. E eu quero dizer a vocês que, ainda que a sentença capital aconteça contra o jovem Jacek, que havia cometido um brutal homicídio, como eu vou contar aqui a vocês, ainda que isso tenha acontecido, a figura do promotor, a figura do advogado de defesa, que é ali um humanista, é ali uma figura que estudou profundamente o direito, que tem o afã de fazer justiça, que pensa, na verdade, que a sociedade não deve corroborar as leis naturais, que a sociedade deve melhorá-las, que a sociedade, a justiça, tem o sentido de aperfeiçoar o desenvolvimento humano e que não é possível retaliar. Vejam, nós temos aqui, eu que escrevi meu primeiro livro, O Evangelho segundo Talião. Eu que escrevi esse primeiro livro e foi publicado pela editora Universo em 2013. Aliás, o link para vocês adquirirem esse meu primeiro livro está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Eu estudei a lei de Talião e percebi o seguinte: a lei de Talião, e não existe uma pessoa chamada Talião, né? A lei de Talião é o princípio do tal e qual. Tal crime, tal castigo. Tal delito, tal pena. Antes da lei de Talião, gente, a retaliação, a vingança em relação a um crime cometido poderia ultrapassar em muito o crime inicialmente cometido. Como se alguém fizesse mal para uma família, e a pessoa dessa família que foi mutilada dizimasse a outra família. Lei de Talião começou a estabelecer uma reciprocidade entre crime e castigo. E nesse sentido, eu diria a vocês que a humanidade desenvolveu, ao longo da história, nos seus instintos mais basilares, o sentido da retaliação, da vingança, do olho por olho, dente por dente. Nietzsche, por sua vez, e eu já falei isso aqui no meu canal do YouTube, na resenha que eu fiz sobre a genealogia da moral, Nietzsche vai dizer que o Estado só começa a abrir mão da pena capital quando se tornou suficientemente forte para sentir que um crime cometido por uma de suas células, por um de seus indivíduos, aliás, em alemão, indivíduo é Einzelne, que quer dizer uma célula. Quando esse crime, ele não incomoda a sociedade como um todo, mas parece uma mosca que pousa no dorso de um touro, que ao bater ali a sua cauda, o seu rabo, contra o dorso, espanta a mosca. De qualquer maneira,
Foram lutas, e são ainda lutas de humanistas ao redor do mundo para acabar com essa chaga da pena de morte. O que não significa, obviamente, que nós sejamos condescendentes com crimes hediondos cometidos. Isso não se trata de não perceber o mal como existente, mas é preciso que nós pensemos, e eu sou radicalmente contrário à pena de morte, é claro, e é preciso que nós pensemos se uma sociedade não vai adoecer, não vai se tornar sociopatológica com a aplicação contumaz da punibilidade capital por parte do Estado, que já desde a definição clássica do sociólogo alemão Max Weber, detém o monopólio legítimo da violência. Isso no Brasil, com áreas ocupadas por forças que são estatais, mas paraestatais, que pertencem ao Estado, mas que vão criando um poder paralelo, que é um poder infiltrado, o Estado já não tem monopólio da violência. Nós podemos falar de áreas ocupadas, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, por grupos milicianos. Nós sabemos disso e, infelizmente, isso vem engraçando e ocorrendo. Agora, no Decálogo, nós temos o jovem Jacek e um motorista de táxi chamado Valdemar. Esse motorista de táxi mora no mesmo condomínio em que moram todas as personagens da série O Decálogo, tá? E é interessante o seguinte, Valdemar é um camarada meio carrancudo, rabugento, algo cínico, algo sádico. Ele está ali caminhando no início desse episódio do Decálogo e de repente algo como um tapete, um esfregão de vassoura cai perto dele, como se quisesse atingi-lo. A gente não associa a essa cena nenhuma simbologia, mas como eu já venho falando aqui sobre o Decálogo, Kieslowski é profundamente simbólico. E esse esfregão, esse tapete que cai perto dele, poderia cair na sua cabeça, vindo de sei lá que janela, poderia nos dar a dimensão de que ele não é muito bem quisto. Pois muito bem, ele vai lá e aí ele está lavando o seu táxi. Está um dia frio ali em Varsóvia, né? Ele está lavando o seu táxi e duas pessoas se aproximam pedindo, querendo saber se ele já está começando a trabalhar para pegar o táxi, né? Para pedir o serviço. Ele disse que está lavando o táxi e que assim que terminar, eventualmente poderia. E eles ficam esperando o local ali, resguardado do vento que vai fustigando. Pois quando ele acaba de lavar o carro, ao invés de esperar que as pessoas possam pegar o táxi, ele simplesmente dá o pinote e vai embora. E, antes disso, havia uma nódoa, como se fosse ali os dejetos de um pombo no vidro do seu carro. A segunda vez em que ele é, digamos, alvejado. Vejam, a simbologia vai se acumulando. Por outro lado, o Jacek é um jovem ali, que na Rússia se chamaria de hooligan, um camarada ali que já perdeu o pai, seu pai já faleceu, aparentemente tem uma mãe bondosa, nós não sabemos muito pouco sobre ele. Ele leva uma foto de sua mãe para ser ampliada, e ele tem algum plano que nós não sabemos, de que se trata, o que é. Em determinado momento, Jacek está numa ponte e se debruça sobre o parapeito da ponte, pega uma pedra, sob a ponte, sob o viaduto, digamos, passam carros, e ele faz essa pedra tombar e partir o vidro de um carro. Uma tragédia, né? uma delinquência completa. Depois, ele vai até um café, onde seu futuro advogado de defesa está estudando para o seu exame, para concluir a sua formação jurídica e humanista. Vejam vocês, todas as conjuminações, as coincidências, de Kieslowski, Kieslowskianas, digamos assim. Ele brinca com as crianças, atira ali o doce que está comendo na vidraça e depois acaba tomando um táxi. Kieslowski faz questão de mostrar que ele poderia ter tomado outro táxi, mas especificamente aconteceu de ele tomar o táxi do Valdemar, o Jacek. Ele estava enrolando uma corda ao redor do punho e antes de o homicídio acontecer, eu já vou falar para vocês como ele aconteceu, a gente fica pensando, o
que será que Kieslowski quis dizer? Existem pessoas que sentem, ou pressentem, melhor dizendo, que o dia delas chegou, que eventualmente algo estranho pode acontecer ou que elas vão morrer. Uma dessas pessoas foi Fyodor Mikhailovich Dostoiévski. No dia 28 de janeiro de 1881, Dostoiévski acordou, despertou, né? Abriu a Bíblia para fazer uma oração e, ao ler um determinado versículo do Novo Testamento, chegou à conclusão, já com a saúde combalida, ou não de todo sã, que ele poderia vir a falecer, como veio a acontecer aos 59 anos recém-completos. Ele que fizera 59 no dia 11 de novembro de 1820. Não chegou a completar, portanto, 60 anos Fyodor Dostoiévski. Algumas pessoas se apegam a lembranças do seu último dia. Algumas pessoas, eu me lembro, por exemplo, a minha mãe, conto a vocês, começou a olhar fotos antigas, na véspera trágica, nunca vou me esquecer desse dia, do seu falecimento, né? Vocês podem ter histórias parecidas. Será que Kieslowski está insinuando que havia sortilégios, que havia sinais para o Valdemar, que só nós, espectadores e espectadoras, podemos captar a posteriori, ou seja, tendo visto o Decálogo parte 5, tendo entrado em contato com as suas dimensões, é aí que nós podemos captar os sentidos dessa narrativa? É uma questão aqui para nós. Jacek mata Valdemar de uma maneira completamente atroz, e eu devo dizer, sem um sentido posto. Será que ele, como um Raskolnikov de Crime e Castigo, ele queria testar o não matarás? Será que por algum tipo de revolta com relação aos destinos de sua vida? A questão é, nós não sabemos a causa, nós sabemos quais foram as consequências. Jacek passa a corda ao redor do pescoço de Valdemar, que está dirigindo, e o enforca, utilizando o apoio do banco. Como Valdemar não morre, ele ainda lança a mão de bastonadas e ao fim de uma pedrada, quando vai jogar o corpo no rio. Depois de consumado esse horrendo crime, Kieslowski já corta para o momento do julgamento de Jacek. E aí o advogado humanista, progressista, tenta fazer com que o jovem não seja condenado à pena de morte, à sentença capital. Em vão, ele é condenado à sentença capital, à morte por enforcamento. E é um momento muito intenso de O Decálogo 5, em que o advogado vai até o juiz e disse, não é algo habitual, né? As partes mantêm certa distância para haver uma independência entre a instância judicante, o juiz, o advogado de defesa e o promotor, e a promotoria, né? Num tribunal do júri. Mas o advogado pede permissão para entrar e pergunta ao juiz se agiu mal, se não foi suficientemente eloquente, convincente para salvar a vida do Jacek. Na verdade, o juiz diz que não, que a colocação do advogado de defesa foi um dos libelos mais brilhantes que ele já ouvira contra a pena de morte, mas que era inútil. E o juiz toma para si a dimensão de que Jacek perderá a vida pela sentença capital aplicada pelos órgãos do Estado. E ele fica indignado. Ele percebe, na verdade, que a justiça, se vai vendar os olhos, ainda assim não pode vendar o coração. Deve ser permeável à dimensão do perdão. Quando nós pensamos no Sermão da Montanha de Jesus Cristo, nós chegamos a esse ponto. Cristo falou para que não houvesse a retaliação. Se não é possível que haja retaliação, a lei de talião fica revogada. Se nós pensarmos que o mal não será pago com o mal,
Nós temos uma dimensão de pacificação, uma dimensão para fazer com que os afetos, o circuito dos afetos da sociedade e as ações, elas se configurem num sentido de não violência, ou de superação da violência. Mas Flávio, Jacek cometeu um crime bárbaro. Vejam, isso não significa que Jacek não possa ter a sua liberdade apartada, posta de lado, sobretudo para que reflita a respeito do que fez. Se existe uma dimensão salvífica no judaico-cristianismo e nas dimensões humanistas do iluminismo, nas dimensões ali que se embebem também do judaico-cristianismo na sua ética universalista e universalizante, é a dimensão da reforma, da transformação do coração humano. Que a pessoa possa fundamentalmente se arrepender daquilo que fez. Que a pessoa possa se comiserar pelo que fez. Que a pessoa possa se transformar. Quero dizer a vocês que se vocês se interessam pelo tema, por essas questões da lei de Talião, do horror da pena de morte, vocês podem procurar na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, uma aula que eu dei sobre a lei de Talião, sobre a pena de morte e sobre o princípio do perdão. Procurem na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. E o advogado abraça essa causa da reforma. Quando a iminência de a pena capital ser aplicada, o advogado de defesa está na cela do Jacek e ele pede ao advogado que seja enterrado ao lado do pai. Imagine, o sepulcro estava destinado, em algum momento, isso iria acontecer, para a sua mãe. Mas agora ele será enterrado ao lado do pai. E sua mãe, que só chorara quando recebera o advogado de defesa, sua mãe veria então o filho falecendo antes dela. Uma verdadeira tragédia, como obviamente foi uma grande tragédia, um crime bárbaro, hediondo, cometido pelo Jacek. E o Valdemar, ainda que fosse carrancudo, rabugento, obviamente ninguém merece um fim como que o Valdemar teve, é claro. E aí nós temos justamente a dimensão de que Jacek é levado ao cadafalso, ao invés ali de um local sobrelevado, nós temos um mecanismo que levanta a corda, a coloca à altura do pescoço e um alçapão que se abre para que o corpo do enforcado fique suspenso, ele não tem apoio sobre os pés e para que a asfixia advenha. É nesse preciso sentido, é nesse momento, quando os oficiais agarram o Jacek, o colocam na forca, lhe dão um último cigarro, e nós assistimos a tudo isso, e o advogado de defesa assiste a tudo isso. É nesse momento que nós percebemos a sensaboria, o sentido de punibilidade, a justiça revertida não em transformação, não em regeneração, não em reconfiguração, mas em justiçamento, em pura coerção, pura punibilidade, pura retaliação, pura violência. Num sentido brutal, é possível dizer que a justiça racional talvez peça muito para as famílias da vítima. Ou seja, quando a suprema irracionalidade, se a vida for finita, quando a suprema irracionalidade de um ato homicida é realizada, como pedir racionalidade às famílias da vítima que permaneceram e que terão que carregar consigo para sempre, até o fim da vida, as memórias de uma pessoa ceifada do seu convívio? Por outro lado, num sentido de uma racionalidade maior, que deveria nortear as ações humanas e, sobretudo, a ação do Estado, se pudesse ser analisado hegelianamente, segundo os termos do filósofo alemão Georg Hegel, como a encarnação do espírito, como a encarnação da racionalidade decantada em sua respectiva época, essa dimensão de punibilidade deveria ser superada em prol da tentativa de regeneração ou então
E associada a isso a dimensão de que o algoz pudesse perdoar a si próprio. E na verdade ocorre o enforcamento e a cena final de O Decálogo 5 envolve o advogado ali se debatendo, dizendo que era sem sentido, que era uma barbaridade, uma brutalidade, um arbítrio completo. Nessa resenha eu procurei mostrar a vocês as dimensões da vítima do Valdemar, estropiada, morta barbaramente, e as dimensões de uma punibilidade atroz, antiquíssima, baseada na lei de Italião e racionalizada em função de parâmetros de justiça que são, ao menos teórica e nominalmente modernos, iluminados, partido do iluminismo, mas que resguardam muito da sanha de vingança e punibilidade. A nossa época vem reavivando muitos desses afetos retrógrados, regressivos, brutais. E Decálogo 5, em Não Matarás, nos traz a dimensão. Não matarás envolve não apenas o cometimento de um horrível homicídio, é claro, mas também a dimensão de não matarás com a punibilidade. Isso, mais uma vez, para nós nos lembrarmos do Sermão da Montanha de Jesus Cristo, que falava, que propugnava, que falava da não retaliação, do oferecimento da outra face e do perdão. Muitas pessoas pensam que Jesus Cristo está falando sobre uma dimensão de que a pessoa pode receber então quaisquer golpes. Não se trata disso. Leiam What I Believe, Stoya Verio, de Lev Tolstói, Em que eu acredito, do grande escritor russo Lev Tolstói, e vejam sua profunda, prolífica interpretação sobre o princípio de não retaliação em Jesus Cristo. Não se trata de ser espoliado, de ser espancado, se trata de controlar, superar os impulsos de retaliação e vingança que são nossos, que são próprios do humano, e trazer uma dimensão de que o ódio não seja aspergido, a violência não seja aspergida, para que então, como Mahatma Gandhi percebeu, ao capitanear o movimento de não violência contra a opressão a que a Inglaterra submetia a Índia, fazendo também, é claro, uma greve geral para que os ingleses não recebessem as matérias-primas da Índia como colônia espoliada pela Inglaterra, Gandhi queria humanizar aquele que exercia a violência contra aquele que a sofria e também tinha um rosto, um corpo que chora e que estrebucha. Então eu diria a vocês que Krzysztof Kieslowski faz um grande libelo contra a pena de morte, e esse decálogo de Kieslowski, que passou, repito, na TV polonesa em fins da década de 80, contribuiu sobremaneira para que a sentença capital fosse varrida da Polônia. Então, grande Krzysztof Kieslowski, no 5º episódio da sua série simplesmente formidável, uma obra-prima, O Decálogo, Não Matarás. Se vocês gostaram de mais essa resenha de filme aqui do meu canal do YouTube, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando no meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo desse vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e, segundo sua situação financeira, apoiar esse meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo a vocês o convite para que vocês assistam as resenhas de filmes aqui do meu canal, que acontecem todos os sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília, no Brasil. Então até a próxima resenha de filme, pessoal, e tchau, tchau!